Olá, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para ficarmos juntinhos nos próximos minutos. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério, muito importante. Hoje nós vamos falar sobre pornografia. E está comigo aqui o Marcos Sacramento. Marcos Sacramento é radialista, capelão social. Marcos, e aí, tá tudo bem? Fala, meu amigo Raimundo Alves, você, meu amigo, você, minha amiga internauta, como sempre, é um grande prazer estar com você aqui no podcast Conexões, Temas da Vida. Ô, Raimundo Alves e amigos, hoje um tema que você disse muito bem, é um tema sério, um tema importante, um tema que precisa ser discutido, porque a questão da pornografia, a, a nossa sociedade, a sociedade em que vivemos, ela é extremamente erotizada. Não podemos fingir que todos nós não somos impactados de uma maneira ou de outra nessa questão da pornografia. Merece sim uma atenção, uma reflexão, um debate com você, meu amigo, com você, minha amiga, deixando seus comentários, sempre são muito importantes, Raimundo. E nós vamos desenvolver esse tema, claro, não trazendo uma receita, porque a receita vem de você, nos ajuda, né? Você coopera conosco com seus comentários, com a sua participação. E o que leva uma pessoa a entrar no vício, na dependência da pornografia? É fácil, parece até um crack, né? Parece até um crack. Você, de repente, se encontrar na dependência, vivendo a pornografia. Você já teve acesso, hoje é mais fácil, é complicado. No passado, a pornografia não era algo tão escancarado, vamos dizer assim, usando uma expressão tão um pouco mais forte, né? Mas, de fato, todos nós precisamos aprender e entender como nós lidamos com a pornografia. O que é pornografia para você? Claro, vamos convidar para participar conosco aqui desse bate-papo inicial o professor João Cruz, ele que vai fazer a aplicação bíblica. Eu já estou ansioso para perceber, para entender o que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, ao longo aqui do nosso debate, nós vamos convidar o professor João Cruz e ele vai trazer o que a Bíblia diz sobre esse tema, pornografia, a aplicação bíblica. Professor João Cruz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcão, muito obrigado, Raimundo, a todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui e falar, não necessariamente de um assunto tão fácil, né? Não vai ser fácil. E quando o Marcão fala crack, não entendi bem, é crack na pornografia ou crack como uma droga? É como uma droga, né? O crack entendi. Agora sim. Sim, Esclarecido. com certeza. Então, daqui a pouco, João Cruz, nós convidamos você vai abrir a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz. Até daqui a pouco, João Cruz. Até logo. Raimundo, o desafio está colocado. Claro que nós queremos que o nosso amigo o internauta já coloque lá nos comentários, lá no YouTube, visite o nosso canal lá no YouTube, Conexões Temas da Vida, o nosso canal exclusivo lá no YouTube. Participa, você deixa lá os seus comentários, dá aquela curtida, aquele like da melhor qualidade, que só você pode deixar o seu like, pode também deixar também o seu dislike. Fique à vontade. Ô, Raimundo, nós vivemos numa sociedade erotizada. A pornografia, ela está né? A rede social chegou e me parece que contribuiu muito com a pornografia. Ou seja, cada vez mais os jovens, as pessoas estão tendo acesso, são influenciadas, estão sendo impactadas pela pornografia. E você, Raimundo, escritor, poeta, psicanalista, como psicanalista, o seu divã hoje vai ser muito importante. O divã do psicanalista
do professor Raimundo Alves, o comandante, com certeza vai ser muito importante. Dizem até que todo prazer é erótico. Você sabe quem disse isso? Freud. Todo prazer é erótico. Será que é mesmo, Raimundo? Pois é, Marcos, é um belo tema, não é? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre isso. Claro, não é nada fácil falar sobre um assunto como esse, mas de fato é importante. E talvez eu perguntaria, né, Marcos, para esse amigo, essa amiga que está nos acompanhando, né, se ele já teve esses momentos para falar de assuntos delicados, dentre eles pornografia. É importante que a gente pense sobre isso, porque no geral a gente é impactado, mas não falamos sobre isso. Então hoje a gente tem aí essa oportunidade de falar sobre isso. E você trouxe bem aí uma observação do Freud. Vamos falar sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Ô, Raimundo, em qual momento a família, os pais, precisam sentar com os filhos e conversar sobre essa questão? Porque cada vez mais adolescentes estão tendo acesso, mesmo que é proibido, mesmo que tenha algumas restrições, nós sabemos que hoje em dia o acesso através do celular, através das redes sociais, é muito fácil o adolescente, a criança, né, ter acesso a conteúdo adulto, a conteúdo pornográfico. Existe um momento, você percebe que existe um momento, os pais precisam cuidar disso. Os pais precisam conversar com os filhos sobre essa questão? Boa pergunta. É preciso, é imperativo que os pais conversem, e aí a gente precisa talvez só pensar o seguinte, quando a gente pensa que os pais deveriam conversar sobre o assunto com os filhos, isso implica que os pais tenham, primeiro, assim, liberdade para falar, conhecimento, tato e sensibilidade, porque essa fala, ela no geral deve partir da capacidade cognitiva do filho. Então, assim, não tem uma idade em que nós, como pais, precisamos sentar e conversar sobre. O ideal seria que a gente estivesse atentos à fala das nossas crianças e, a partir da capacidade cognitiva, perguntar o que ela entende por aquilo que ela está ouvindo. E aí, a partir da resposta, a gente dá pequenas instruções, orientações, ensinos. E dessa forma, você oferece um ensino gradativo sobre um assunto importante, porque desde muito cedo, por exemplo, desde 1908, havia um psiquiatra húngaro que defendia que conversas de cunho sexual, erótico, elas podem provocar distúrbios na criança. Então, a gente precisa falar, mas falar de acordo com a capacidade cognitiva da criança. Falaremos mais sobre isso. Pode, de repente, aflorar, ou despertar, ou chamar a atenção, despertar a curiosidade da criança, a questão do celular. Claro que existem hoje alguns itens no telefone que procuram evitar que a criança tenha acesso a conteúdo indevido. A gente sabe disso. Mas, por um outro lado, nós sabemos que a melhor conversa que ajuda muito uma criança é o modelo que ela tem em casa. É a atitude do pai, é a atitude da mãe. Nós sabemos que hoje os lares, as famílias, a figura do pai, da mãe nem sempre são presentes para uma série de situações, ou porque separaram, ou porque o trabalho não permite que o casal dê aquela atenção devida, aquele cuidado devido para com a criança. Então fica essa questão também que o adulto ele precisa também cuidar de si mesmo, entender a sua motivação, como que o adulto lida com a questão da pornografia. Porque nós sabemos que diversos lares, os palavrões, atitudes, maneiras que realmente
muitas vezes cedem um pouco, e a criança fala muitas vezes isso. Às vezes uma criança chega da escola falando alguma coisa, você pergunta onde você ouviu isso? Não, foi aqui em casa mesmo, não foi na escola. E é uma linha fina deixar para a escola também. A escola que tem que educar é uma pergunta que talvez a gente, que nós precisamos estar refletindo, né? Que cabe à escola, né? E é uma polêmica isso, nós sabemos disso, mas nós, pais, educadores, precisamos primeiro nos policiar, porque é uma linha que é uma linha fina que nós podemos também, às vezes, estarmos nesse vício. Nós podemos estar comprometidos, vamos dizer assim, nessa área da pornografia, influenciados pela pornografia. E como vamos, então, trabalhar isso com os nossos filhos em família? No divã do psicanalista, do Raimundo Alves, eu acredito que é um tema recorrente, Raimundo. Sim, é recorrente, é recorrente. E é recorrente, e essa recorrência também nos ensina algo, né? É preciso falar sobre aquilo que nos atravessa. É preciso falar sobre aquilo que nos traz algum desconforto, dificuldade, mal-estar, aquilo que envolve perdas. Então, você disse bem, quando a gente pensa em pornográfico, pornográfico é aquilo que fere o pudor. Então pensemos que numa família, uma família na qual o casal, pensemos, eles gostam de andar nus pela casa, despidos ou com roupas íntimas. Ora, isso para a criança pode ser entendido como algo muito violento, dependendo da idadinha dela. Então, o acesso ao conteúdo, ao pornográfico, no geral não vem tão tardio e não vem por terceiros. Se a família não estiver, se o casal não estiver cuidado, uma outra coisa o Marcos bem disse, a fala, palavras de baixo calão, de cunho sexual, despertam uma curiosidade na criança e ela vai procurar imagem para aquilo. Só que ela não tem capacidade cognitiva para encontrar uma imagem que dê conta daquele áudio, por assim dizer, daquela fala. Isso pode provocar traumas, inclusive. Ok, interessante você trazendo isso, porque eu já ouvi por parte de pais que têm esse hábito de andar despidos nas suas casas, falam é natural. Então, como é natural, então os filhos também reagem de maneira natural. Eles têm um hábito, é de família, o pai andar de cueca, coisa parecida, né? Agora tem pais que não, mas você falou sobre a questão do pudor, né? Uma coisa que mexe comigo, essa fala sua, essa questão do pudor. Será que pornografia é aquilo que afronta, ofende o pudor? É uma linha fina, eu volto a usar essa expressão, porque os valores estão mudando. O que feriu o pudor, a moralidade no passado, não fere mais hoje. Então, a sociedade está mudando, né? A sociedade vai mudando conforme o tempo e uma série de circunstâncias. Eu trouxe aqui uma pesquisa para que o nosso amigo, a nossa amiga internauta possa se situar, uma pesquisa encomendada por um canal adulto, e a empresa Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, ela trouxe essa pesquisa. Ela disse que, segundo essa pesquisa, 22 milhões de brasileiros, na pesquisa, assumem consumir pornografia. Então, assumidamente, 22 milhões de brasileiros assumem que são usuários da pornografia. Essa pesquisa tem um pouco mais de 5 anos. 76% desse público é masculino, 24% é feminino. A maior parte do público é jovem, 58% jovem, tem menos de 35 anos, 69% são pessoas casadas, isso mesmo, 69% desse público são pessoas casadas ou em um relacionamento sério. Essa pesquisa encomendada por esse canal adulto tenta traçar um perfil de quem consome
pornografia aqui no Brasil. O canal adulto, claro, está fazendo a pesquisa do seu público para poder incrementar no seu canal mais imagens, situações pornográficas que atendem a demanda, né? Então, consumidores de pornô no Brasil, por faixa etária, eu acho interessante trazer essa pesquisa, 18 a 24 anos, 27,72%. Então, esse perfil de pessoas que fazem uso da pornografia por faixa etária, 18 a 24 anos, 27,72%. De 25 a 34 anos, 28,71%. A 35 a 44 anos, 20,79%, 45 a 54, 15,84%, e 55 anos ou mais, 6,98%. É o perfil por faixa etária dos consumidores, segundo essa pesquisa. Então, a partir da resposta dos entrevistados nessa pesquisa, o canal, né, esse canal adulto, está trazendo, está incrementando, fomentando mais, trazendo mais, despertando mais interesse das pessoas. Foi feito um perfil também do interesse, o que leva as pessoas, né, desperta interesse dessas pessoas em assistir o canal, o canal adulto. Ou seja, muitos disseram que a pornografia é uma pílula de estímulo e que dá vazão às suas fantasias. Então, através da programação pornográfica, de acompanhar, de participar, dá vazão às suas fantasias, seus desejos, e servem como pílulas de estímulo. Também, muitos estão frustrados, por frustrações, por desilusões, por sentimentos ruins, que levam essas pessoas a assistir, a buscar na pornografia uma resposta para suas vidas, né? Então, um outro ponto que eu achei interessante nessa pesquisa é que, através do acesso à pornografia, muitas pessoas estão buscando o prazer livre através das imagens. Então, essa pesquisa aqui, feita pela Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, encomendado por um canal adulto. Eu acho interessante, eu acho relevante nós colocarmos nesse tema essa questão dos valores, né? 22 milhões de brasileiros é muita coisa. São milhões anualmente no Brasil que são consumidos na área, através, né, da oferta da indústria pornográfica. E no mundo, então, nem se fala. Os bilhões de dólares que giram em torno dessa indústria pornográfica. Raimundo Alves. É um número considerável, claro, e isso a gente ainda sabe que não reflete a realidade como tal, porque muitas pessoas sentem vergonha em assumir, outras não sabem a diferença entre a compulsão e o vício, não é? Ainda outras também não sabem as razões exatas pelas quais elas consomem esse tipo de conteúdo, porque a pesquisa elenca frustração. É verdade. A frustração pode fazer o sujeito fazer uso, recorrer a esse recurso, como recorreria, por exemplo, a uma droga ilícita. Não é? Então, o sujeito pode pensar assim, olha, eu recorro quando eu estou frustrado. Mas se ele não estiver assim, se ele não se conhecer, se ele não estiver atento às suas necessidades, pode ser que ele esteja fazendo uso desse recurso quando ele está triste. Vamos fazer um stop aqui, um breakzinho. Você vai falar para a gente os gatilhos que podem levar uma pessoa ao vício, à dependência pornográfica. Mas antes eu quero lembrar que daqui a pouco nós vamos convidar o professor João Cruz, ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse tema, pornografia. Sinceramente, eu acredito que você não pode perder, né? E deve compartilhar esse vídeo, meu amigo, você, minha amiga. Esse tema ele é extremamente relevante para todos nós,
ele é pertinente. Então, daqui a pouco, o professor João Cruz, ele vai trazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Ele vai abrir a Bíblia e dizer, o professor João Cruz, que é escritor, editor, é teólogo, daqui a pouquinho, tá? Ô Raimundo, existem gatilhos que podem despertar, ou que podem levar uma pessoa ao vício da pornografia? Será que é a carência, a frustração, a timidez? O que, na sua percepção, no divã do psicanalista, o que você acha? O que você percebe? Essa é uma pergunta boa, Marcos. Alguns pontos assim rapidinhos. Primeiro, o ambiente familiar. O ambiente familiar contribui. E aí, de qual ambiente nós estamos falando? De um ambiente em que o sujeito experimentou extremos, ou muita repressão, ou muita liberdade. Uau! Tem isso, Marcos. Se o sujeito experimenta uma repressão, uma lei com excesso, daqui a pouco isso... porque assim, o medo gera desejo. Então, se tem algo que... O medo gera desejo. Mas não entendo. O medo gera. O medo gera desejo. Né? Então, se você diz assim, não pode, né? Então, não pode, mas sem explicação e com um excesso de lei, daqui a pouco cria-se o desejo de conhecer isso. E isso se torna uma meta. Conhecer aquilo que me é proibido. Outra é a questão da liberdade também em excesso. Um outro fator ainda é o uso de palavrões, de palavras de baixo calão e de palavras, claro, com cunho erótico. Ainda uma outras razões, Marcos, e você, meu amigo que nos acompanha, é ainda, Marcos, infelizmente, infelizmente, por algumas razões, alguns pais não tomaram o devido cuidado, e veja, a gente não está culpando os pais não, aqui é só para a gente entender melhor. Alguns pais não tiveram cuidadinho e os filhos puderam ouvir ou mesmo vê-los tendo relações sexuais. Isso não é tão interessante, isso pode despertar daqui a pouco, tá bom? Então tem esse ponto. E ainda uma outra coisa, Marcos, em última instância, a gente tem a questão... crianças que estiveram em vulnerabilidade sexual, elas podem despertar interesse precoce e elas podem se acharem daqui a pouco viciadas em pornografia. Então a gente tem esse cenário todo, essas possibilidades todas. E aí, Marcos, a gente está falando realmente de algo muito sério, porque se alguém se identifica e diz, olha, eu acho que eu tenho ou compulsão ou vício. Bom, então você precisa investigar, porque são muitas as possibilidades e a gente precisa compreender de onde vem isso. É muito sério. Realmente nós precisamos conhecer um pouco mais, estar mais atentos, porque todos nós somos vulneráveis. A sociedade, o mercado, você vê, o canal adulto fez... Existe uma indústria pornográfica por trás, né? Existe uma série de fatores que querem incrementar nas nossas vidas, na vida das famílias, na sua vida, nas das crianças. Está pesquisando, trazendo mais conteúdo que chama atenção e só vale a pena nós pensarmos sobre isso. O que você acha, meu amigo? Você, minha amiga? Quais são seus comentários? Quais são suas percepções sobre essa questão da pornografia? Como que você lida com a questão da pornografia? Um famoso cineasta americano, ele disse o seguinte: minha vida é um livro aberto. É o Wilder, né? Ele diz o seguinte: a minha vida é um livro aberto, ligeiramente, ele acrescenta, ligeiramente pornográfico. Talvez ligeiramente pornográfico, mas é um livro aberto. Então fica a reflexão: a sua vida é um livro aberto? Será que a sua vida é ligeiramente pornográfico? Eu até lembro daquela questão, não, eu bebo, mas é socialmente, não é assim? A pessoa enche a cara muitas vezes que ele bebe, mas é socialmente. Será que é normal? Será que é comum ter uma experiência, viver, né,
ligeiramente a pornografia? O que você pensa sobre isso? Esse é um tipo de reflexão que, no geral, a gente não faz e é fundamental, é importante. Porque, veja, Marcos, esse é um tipo de situação em que quem está envolvido, no geral, tem vergonha de compartilhar, de admitir. Porque, no geral, também a gente seleciona o tipo de ação em grande, pequena, feia, bonita. E quando se trata de algo sexual, que envolve sexualidade, isso ganha um contorno muito maior. E aí a gente não fala e aí vai acumulando. Né? E aí o medo do julgamento faz com que a gente não peça ajuda, não compartilhe, não confesse, e aí a gente vai acumulando dificuldades. E talvez, Marcos, de forma bem rapidinha, eu diria que muito rapidinha, claro, eu já atendi pessoas com dificuldade com pornografia. E lembro, assim, com clareza de algum caso em que o sujeito, a razão foi que ele se deparou com um material pornográfico do pai em casa. E aí, na vida adulta, vem aquilo aflora e o sujeito não sabe de onde vem. Aí você precisa, né, a terapia serve para isso, para identificar isso, e aí acaba dissolvendo. Mas o ponto é as perdas que isso acarreta, Marcos. Porque o casamento, se o sujeito for casado, pode ir muito mal. Né? Problemas com ejaculação precoce, com impotência sexual, tudo isso pode ter origem no vício, na compulsão. Sabe, você falou uma coisa interessante sobre o pai, o filho, a influência do pai, do filho, e nós falamos também sobre a questão da sociedade, das mudanças de comportamento, do pudor, da moralidade. Eu me recordo que nos anos 80, quando nós éramos na adolescência, principalmente, o conteúdo explícito ele era muito raro. Você ter acesso a conteúdo somente alguns filmes que no cinema, mesmo assim, não era um conteúdo tão explícito, assim, vamos dizer assim, e só podia a partir dos 18 anos. Aí o que eu estou querendo pontuar, a curiosidade. Então, quando nós tínhamos 16, 17 anos, a gente queria ter 18 anos para poder conhecer, ver, porque era uma curiosidade. Né? Agora mudou o comportamento. Hoje o rapaz de 14, 15 anos não tem mais curiosidade, boa parte. Não tem mais essa curiosidade, vamos dizer assim, porque o acesso é tão facilitado. E na época da locadora, né, da VHS, tinha lá aquela seção de filmes pornográficos. Tinha uma cortininha, geralmente, né? Então a pessoa, aí estava falando sobre vergonha, a pessoa para ter acesso, a pessoa que entrasse naquela cortina, as pessoas sabiam que ela estava buscando conteúdo erótico, conteúdo pornográfico. Então as pessoas olhavam se tinha alguém vendo, havia uma série de requisitos, vamos dizer assim, de preocupação. Algumas locadoras faziam o famoso delivery, né? Para a pessoa não ficar muito em evidência, mas era aquela coisa assim, sabe, super discreta. Hoje não, né? Hoje as pessoas facilitou para um lado, a rede social tem tantos benefícios, mas se não trabalhada e de uma maneira a gente entender essa navegação, a importância de como a gente cuidar. E você falou uma coisa certa, você falou uma coisa que me despertou uma preocupação. Será que a criança está preparada para discutir esse assunto, a preocupação quanto à pornografia? Qual que é a idade certa? E depende muito da percepção daquela criança, não é? Depende muito se aquela criança não é Kruger. Talvez você entenda essa linguagem Kruger, né? É muito usado que nem todos têm uma cognição, vamos dizer assim, mais assertiva. Né? São os que têm menos são os chamados Krugers, né? Vamos dizer assim. Então, a gente fica pensando sobre a importância desse time, desse diálogo com as crianças. A gente quer ajudar, a gente quer educar e a gente pode provocar uma situação pior. Né? A gente pode abrir a porteira, vamos dizer assim. Porque no passado era
muito o acesso, né? Você tinha que ter 18 anos, as pessoas ficavam buscando, não, quero completar os meus 18 anos para que eu possa ter acesso ao cinema de conteúdo adulto. Hoje, a- a- mudou muito isso, o Raimundo. E aí, Marcos, essa é sempre uma questão. Por isso que é discutível se a educação sexual nas escolas é o mais adequado, porque lá não tem uma personalização do ensino, tem uma generalização. Em casa você tem a possibilidade de personalizar esse ensino a partir da capacidade cognitiva. Por exemplo, o que é sexo, papai? O que é sexo, mamãe? Então, devolve. O que você entende por essa palavra, filho? Então, a partir disso, aí você explica dentro da capacidade da criança. Isso é o saudável, não é? Então, é dessa forma que a gente vai blindando aí as emoções, De acordo com a pergunta, de acordo com a demanda, de acordo com o Isso, que vai surgindo, mas vamos ficar sim. atento no conjunto, mas individualmente, ali aquela coisa no varejo, muitas vezes, que vai surgindo, aquelas perguntas. Aqui, eu tenho uma afirmativa aqui da atriz e cantora americana. Ela é famosa, ela é rica, ela é bonita, essa cantora e atriz, a Kate Hudson. Ela disse algo que é, no mínimo, polêmico. Talvez para muitos, né? Talvez para outros, não. Para você é polêmico ou não essa declaração da Kate Hudson? Vamos lá, ela disse o seguinte: os homens gostam de sexo. Ponto. Então não há problema nenhum, não há problema algum em meu marido ver pornografia. Então ela acha que é normal, que é comum que o marido dela veja pornografia. Quem está falando aqui é uma atriz, cantora, famosa, rica e bonita, né? A Kate Hudson. Que declaração, Raimundo. E as mulheres gostam de quê, né? Porque há uma motivação também nas pesquisas. Inclusive aquela pesquisa, eu não entrei nesse detalhe da pesquisa. Por que que a mulher procura a pornografia e o homem procura? Parece que a maioria das mulheres tem um propósito diferente. Muito para apimentar a relação, vamos dizer assim, né? Os homens não é a mesma perspectiva. Será? E aí, talvez a Kate Hudson está dizendo, é normal, porque os homens gostam de sexo. O homem é assim, né? E pronto. Então ele deixa, o meu marido pode ver, tem acesso liberado à pornografia. Aí estava falando sobre as consequências e a motivação, por que a pessoa entra busca a pornografia. Será que a pornografia, Raimundo, olhando pelo lado da psicanálise, é uma tentativa frustrada de fugir da realidade? Porque a pessoa que entra hoje é muito virtual e cada dia esse virtual está ficando mais concreto, as imagens são mais fortes, né? Então, a busca pela pornografia é uma tentativa frustrada, porque não vai resolver, né? Para a pessoa fugir da realidade, assim como as drogas? Pode ser vista dessa forma, Marcos, e é isso que causa as consequências, porque o sujeito que tem essa motivação, ele fatalmente ele vai se decepcionar porque aqueles são atores. Então, logo é uma realidade montada, não é? Sim, Isso não sim. diz de uma realidade empírica. E aí, quando ele vai se relacionar com alguém de carne e osso, ele quer a performance da TV. E aí a frustração entra exatamente aqui. E isso vira um círculo vicioso, não é? Aliás, talvez o João fale sobre isso, mas um abismo leva ao outro é muito cabível aqui, porque quanto mais insatisfação eu tenho, mais eu vou para aquela realidade montada que não é empírica. E aí quando eu volto, eu dou de cara de novo com a frustração. Porque a realidade é diferente, né? O dia É a dia, a diferente. prática é diferente. Daqui 3 minutos, nós vamos convidar o professor João Cruz com o quadro Aplicação Bíblica. Ele vai falar o que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, meu amigo, minha amiga, por favor, continue conosco, compartilhe, conheça o nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, lá no YouTube, por favor.
Se inscreva, é muito importante que você também se inscreva, que você deixe o seu like, porque na medida que você interage conosco, a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e amplia, né, mais ainda a divulgação do nosso podcast, e também você vai ter um retorno da plataforma das ações do nosso podcast Conexões Temas da Vida. Então, por favor, né, se inscreva em nosso canal, @Conexões Temas da Vida. A ativista feminista e escritora americana, a Rita Brown, ela fez uma declaração sobre a questão da pornografia, no mínimo interessante, no mínimo impactante, né? A Rita Brown disse o seguinte: a pornografia existe para o solitário, para o feio e para o medroso. A pornografia é feita para os fracos. Será, Rita Brown? Será, Raimundo, será, meus amigos, que a pornografia atende somente o solitário, o feio, o medroso? Será que somente os feios e solitários são viciados em pornografia? Fica uma reflexão. Deixe seus comentários sobre essa fala da ativista feminista, a Rita Brown, sobre a questão da pornografia. E o Aristóteles, ele disse que é mais valente quem vence seus desejos do que quem vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Me parece que esse domínio próprio, você não entrar, é como o crack, né, essa droga. Você começou, ela é viciante. Você se permite, né, dar uma relaxada, se permite acessar e, de repente, se torna incontrolável. Interessante que até nas empresas, as empresas hoje contratam terapeutas porque tem muitos funcionários que são dependentes, que são viciados em pornografia e que estão dificultando a performance daquele profissional. Então, tem empresas hoje contratando profissionais na área da saúde mental para ajudar essas pessoas comprometidas, Raimundo. Pois é porque, como qualquer outra droga ilícita, a pornografia drena a nossa energia, o nosso tempo, as nossas habilidades e, em última instância, drena o nosso afeto. Porque daqui a pouco a pessoa com a qual o viciado em pornografia se relaciona não passará de um objeto de satisfação sexual. Mágoas afogamos, ódio matamos, saudades sentimos, tristeza deixamos de lado, desejos satisfazemos, carinho recebemos, abraço damos, beijo trocamos, amor guardamos para sempre. Como que você tem lidado com seus desejos? Vamos convidar para entrar aqui nesse bate-papo, agora à luz da Bíblia, fazendo a aplicação bíblica sobre o tema deste podcast. Vamos convidar o professor João Cruz, ele que é escritor, editor, teólogo, um homem de Atibaia, um homem de Curitiba, professor, gente da melhor qualidade. Seja bem-vindo. Aplicação bíblica deste tema. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcão. De fato, é um tema delicado e, de fato, também não vou falar sobre tudo, né? Porque é complicado realmente já falar um pouco sobre esse assunto. Imagina, então, você tentar ser ousado e falar sobre tudo, né? Então, vamos lá a esse tema, que é de suma importância, porque todos nós estamos neste mundo e estamos envolvidos em tantas situações. Se você tem um perfil numa rede social, inevitavelmente você às vezes é bombardeado até, porque essas coisas vendem, essas coisas chamam. Vamos falar então um pouco sobre a Bíblia e a pornografia e a Bíblia. Bem, o que nós vamos ver, na verdade, é uma perspectiva sobre a pureza e santidade. Nós não vamos falar, não é mais questões assim que nos envolvem somente coisas pessoais. Temos vários pontos aqui que nós podemos falar.
rapidamente, não é? Vamos fazer uma rápida introdução, mas a condenação na impureza sexual, o corpo como templo do Espírito Santo, a pureza do coração e a luta contra a tentação, e vamos olhar o que a Bíblia fala em todos esses pontos. Começando com esse ponto sobre a pornografia em relação à sociedade atual. A sociedade atual, de fato, mexe com isso, né, e sofre as consequências, e precisamos compreender esse tema olhando para a Bíblia mesmo. A relevância ela tem esse assunto, né, com acesso fácil à internet, consequentemente nós vemos que hoje em dia você não precisa mais ir numa loja e tudo mais, você pode ter acesso à pornografia simplesmente você acessando a sua rede social ou, consequentemente, indo diretamente para aquele site lá que deveria até ser proibido, como antigamente era proibido. Embora a pornografia, no caso na Bíblia, não é mencionada diretamente, a palavra em si, a Bíblia condena práticas relacionadas a ela. Bem, o que a Bíblia realmente valoriza são os princípios bíblicos que cristianismo valoriza a pureza sexual, o respeito pelas relações interpessoais, e o sexo foi criado por Deus. Sexo é coisa boa, porque vem de Deus, de fato, né? Porém, nós podemos muitas vezes desvirtuar o sexo, e nós precisamos então olhar para nós mesmos, não é? A condenação da Bíblia em relação à pureza sexual, né? A impureza, né? No caso sexual, né? Então, olhando para o que a Bíblia diz, ela fala sobre o adultério no olhar. Já imaginou? Adultério no olhar. Quando você então olha para uma mulher, homem principalmente, que é mais uma questão, não simplesmente uma questão só do homem, mas também, né, uma questão do homem, nós temos essa questão, e vamos precisar mexer com ela, em relação que o homem, quando ele é atraído pelos seus olhares, né, os olhares para a mulher, nesse caso, né, ele pode ser uma pessoa que está adulterando, inicialmente, principalmente, contra Deus. É isso que nós precisamos entender também. Nós estaremos adulterando contra Deus. Jesus diz, são palavras de Jesus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, não é só olhar para uma mulher, é a segunda olhada, aquela olhada com o coração, não por amor, mas com desejo. Então já adulterou com ela. Imoralidade sexual, fugir da impureza. Qualquer pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pecar contra o corpo, peca até contra o próprio templo do Espírito Santo, onde você está morando por enquanto. Então saiba disso, que nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. Então a Bíblia trata dessas questões claramente, e precisamos então enfrentá-las também. O corpo tem sua importância, porque nós fomos comprados, o nosso corpo, quer dizer, a gente fala, né, o nosso corpo, mas não é nosso, é de Deus, ele pertence a Deus, o corpo. E sendo, assim, possessão de Deus, na verdade, ele nos concedeu morar por aqui por enquanto, não é? Glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Glorifique a Deus. Você tem o corpo para quê? Para glorificar a Deus. É para isso que serve o seu corpo. Não é para você usar o seu corpo. É para deixar Deus usar você através do corpo. Então o corpo é um templo, o templo do Espírito Santo, novamente lembrando aqui. E precisamos então deixar Deus nos usar para a glória dele, né? Ele quer que realmente nós possamos ser usados para a glória dele. Então nós precisamos entender isso, que o corpo não nos pertence. Muitas vezes até essa ideia de que o corpo nos pertence, vem aquela frase, meu corpo, minhas regras. Não existe isso, porque o corpo é de Deus. E você vai ter que devolver, e você sabe disso. Quem disse isso? Seus avós, bisavós, tataravós, já devolveram o corpo. Agora, eles têm que prestar contas a Deus, e você um dia vai chegar à sua vez. E se for hoje, como é que está? Pornografia profana o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, por isso, precisamos pensar bem nesse caso e falar sobre esse assunto. Então, o corpo é um santuário, né? Não pertence a você. Serve para glorificar a Deus, não serve simplesmente para engordar, não é? A reflexão aqui é santidade. O corpo reflete a santidade de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não que Deus seja físico, mas o que nós somos é uma cópia assim de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o corpo, nós somos a alma, nós somos o Espírito. Somos três partes. Então, só uma reflexão assim sobre Deus. Precisamos glorificar a Deus aqui no corpo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos ser santos. Então toda impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém a santos. Deus quer que sejamos santos. Ele, uma vez nos purificando, nos chama de santos. Já pensou? Santos são aquelas pessoas vivas de carne e osso. Então, nem conversação torpe, como mencionado várias vezes. Palavrões podem levar as crianças à curiosidade. E a curiosidade pode levar à prática. E a prática ao pecado. E o pecado, à morte. Mas morte eterna. Então, coisas inconvenientes não devem ser mencionadas entre nós. Pelo contrário, só ações de graças. Só palavras boas. Não fale palavrões. Porque um dia Deus vai te chamar lá na presença dele. E ele vai cobrar de você sobre tudo o que você fez, tudo o que você praticou vai ser cobrado de você naquele dia lá na presença de Deus. Então, por isso mesmo, evite falar palavrões, porque eles vão voltar para te julgar, para te condenar, inclusive, também. Não é? Precisamos deixar até coisas inconvenientes de lado. Precisamos ser imitadores de Deus. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, como o filho imita o pai. E devemos, então, consequentemente, também evitar obscenidades, que entram por nossos olhos. Jesus diz que os olhos é como se fosse uma entrada para a nossa alma. Então, o que você olha, o que você procura olhar, contamina a sua alma. Então, procure olhar coisas boas. As recomendações aqui é para evitar até linguagem. Imagina, então, outras atitudes, ações diretas. Ter desejos sexuais não é pecado, é saudável e Deus nos deu essa possibilidade. É uma bênção de Deus. Não transforme a bênção de Deus em uma maldição. Um filho ganha um carro do pai aos fazer 18 anos ou passar no vestibular e ser um bom filho, mas ele pode usar aquele carro de formas inadequadas e um dia não voltar para casa mais por causa do carro que ele ganhou. Um presente se tornou uma maldição. Não que seja aí que vá acontecer, nem queremos que isso aconteça, não? Mas nós temos o corpo que é bom, é de Deus, é puro, o sexo também foi Deus que nos deu, é presente, e precisamos então lidar com pureza, e a pureza começa no coração, lá dentro, para lutar contra a tentação. Então cuide do seu coração primeiro. Bem-aventurados os puros e limpos de coração, porque estes verão a Deus. Quer ver a Deus? Jesus diz lá em Mateus 5,8, pureza. Vigilância nos pensamentos. Então olhe para você mesmo, se policie. Fiz aliança com os meus olhos, disse Jó. Jó é lá no tempo de Gênesis, já imaginou? E lá naquele tempo já tinha isso, né, de olhar em intenção impura. Fiz um acordo aqui com os meus olhos. Não fixarei meus olhos numa donzela com desejos imundos, sexuais falando, né? Isso é inevitável porque senão você não casaria também. Mas se você for fazer isso, então seja para ter um compromisso. Se não der para ter compromisso, então não se envolva, não alimente isso. Precisamos combater as paixões, abstermos-nos das paixões carnais, assim como nós nos abstemos do álcool. Apesar do álcool ser uma droga legalizada, o sexo também pode se tornar uma droga. Pode ser de muito prazer, porque Deus nos deu e é bom, se nós usarmos no lugar certo, assim como pode ser uma grande droga para condenar nossa vida toda. Nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma e através do corpo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O julgamento é este. Veja qual é o julgamento. A luz veio para o mundo, Jesus veio para o mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Os homens são como baratas ou ratos. Você abre a porta, acende a luz, fogem todos. Não estou dizendo homens, só o homem, mas o ser humano. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, foge, a fim de não serem corrigidas as suas obras. Por isso que foge. E nós precisamos fazer o caminho contrário, ir para a luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. João capítulo 3, versículo 19 a 21. Venha para Jesus, Jesus é a luz, Jesus ilumina o nosso caminho. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é a prostituição? Não é aquilo que você pensa só. Vender o corpo, mas é se envolver sexualmente com qualquer pessoa fora do casamento. Por quê? Porque o corpo não pertence a você, pertence a Deus. Essa é a visão da palavra de Deus e isso que é o correto. Porque você vai ter que devolver esse corpo e tem que ser melhor do que você recebeu. Cada um de nós
saiba assim, possuir o próprio corpo, com santificação e honra. É assim que você possui o corpo. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus se entrega à prostituição, à pornografia, seja o que for. Que essa matéria, o corpo, que ninguém defraude, tire proveito do seu irmão, porque Jesus, pessoalmente, contra todas estas coisas, como já foi avisado, muitas vezes aqui inclusive, é o vingador. Jesus vai se vingar pessoalmente daqueles que usam indevidamente o corpo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 7. Vou dizer rapidamente aqui, abra a sua Bíblia e leia. Ele é o manual, a Bíblia é o manual da sua vida, do seu bom funcionamento. Se você quer saber como você deve ser, como que você deve funcionar e ser feliz, leia o manual. E o manual vai te levar à felicidade. Bem, conclusão sobre a pornografia e a palavra de Deus, né? A Bíblia condena, de fato, porque condena as atitudes, os pensamentos maus. E os pensamentos tornam realidade e a realidade nos levam para as consequências. Pornografia é uma violação dos propósitos de Deus. Os discípulos de Jesus são chamados para a pureza em todos os aspectos da vida, seja na linguagem, seja no comportamento, seja até nos olhos. Busque a graça de Deus. Se você é pecador, como eu sou, quem não já se envolveu com essas coisas do mundo? Porque estamos aqui neste mundo, mas faz parte também voltar à pureza e precisamos dela. Fuja da pornografia e viva a santidade. Ande em verdade, em amor, amor para com Deus em primeiro lugar. Precisamos andar em caminhos de integridade, de pureza. E o corpo, glorificar a Deus através do corpo, que essa é a vontade de Deus para todos nós. João Cruz, que reflexão, hein? Que reflexão! A aplicação bíblica que o João Cruz trouxe para nós, Raimundo, é importante que a gente realmente possa refletir, Raimundo, porque, Raimundo e João, o famoso apóstolo Paulo, ele disse certa feita que se Jesus for uma farsa, se Jesus não ressuscitou, se a palavra de Deus é uma fábula, é uma fake news, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Ou seja, vamos viver de qualquer maneira, sem nenhum tipo de referência, sem valores nenhum, porque a sociedade hoje não quer ouvir. A sociedade não quer ouvir o que a Bíblia diz muitas vezes, porque a sociedade está buscando os seus prazeres, que estão na contramão, muitas vezes, da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, mas o Senhor ressuscitou. Jesus é vivo, a palavra de Deus é real. Nós somos seres eternos. João Cruz, bom demais. Muito obrigado por essa reflexão, pela aplicação bíblica. Raimundo e João Cruz, por favor. João. Muito obrigado e estou à disposição para ajudar quando necessário. Muito obrigado, João. Eu gosto de terminar sempre trazendo, ou no meio, um poema. O tema de hoje ficou difícil a gente trazer um poema, alguma situação. Eu trouxe até a questão da mágoa, do ódio, das saudades, mas eu quero colocar uma vírgula e depois eu passo para você, ô Raimundo, trazendo aqui uma... Eu achei sensacional, René Venâncio trouxe uma ideia, assim, fantástica. Para a gente poder fechar aqui esse tema, não é minimizando, barateando o tema, mas a gente tem que saber viver, né, de bem com Deus, bem com a vida. Olha só, tem dias que a gente acorda com os desejos muito doidos. Hoje, por exemplo, eu acordei com uma vontade maluca de mudar, sabe o quê? A cor dos meus cabelos. Apesar de ser totalmente careca. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Olha, por favor,
Conheça o nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, participa, compartilha esse podcast, esse episódio de hoje, o tema de hoje, deixe os seus comentários, deixe aquele famoso like, que só você pode deixar aquele famoso like ou um dislike. Raimundo Alves, como sempre, um prazer muito grande compartilhar esse tempo aqui no podcast contigo, com o professor João Cruz. A todos, grande abraço. Muito bem. Bom, obrigado ao professor João Cruz, obrigado a você, Marcos, é muito bom estar aqui com você. Bom, e agradecer também a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse nosso podcast, considere, reflita. Bom, nós ficamos também à sua disposição. Muito obrigado, até o próximo episódio.